Você conhece o ChatGPT? Uma nova ferramenta de inteligência artificial que tem dado o que falar nos últimos dias. Eu estudei ela bastante e eu quero tirar o maior proveito dessa ferramenta de forma inteligente. E pensando nisso e pensando em você, eu criei esse vídeo com 9 passos simples para você criar conteúdo relevante para o seu blog WordPress e sair na frente da concorrência. E no final eu tenho um bônus exclusivo para você. Então, vem comigo. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Isaac Mota, eu trabalho com WordPress já faz desde 2014, na verdade. E eu sempre utilizo ferramentas assim, pesquiso e procuro trazer o melhor aqui para o canal para ajudar você a crescer como um desenvolvedor de sites WordPress. Bom, e aqui eu tenho tudo o que vai acontecer nesse vídeo, tá? ChatGPT, como usar para criar bons conteúdos para seu blog WordPress. Eu digo bons conteúdos, não é aqueles conteúdos que você faz uma pergunta, copia e cola no seu site, não. Isso não vai dar certo, tá bom? Aqui são 9 passos, eu vou chegar neles agorinha. Mas é importante você saber isso aqui antes, tá ok? Essa ferramenta, assim como todas as outras, foram criadas para te ajudar, tá? Para te auxiliar, para deixar o seu trabalho menos trabalhoso. Porém, ele jamais vai fazer por você. Assim também essa ferramenta, tá? Aprenda as capacidades e limitações da ferramenta em questão, tá bom? Não copie e cole somente, como eu já disse. E o que eu vou mostrar não é uma regra que você tem que seguir cegamente. Porém, ela funciona muito bem. E sim um método que ainda estou aprimorando para gerar conteúdos úteis e didáticos, tá bom? Estou aprimorando, pode ser que eu mude alguma coisa nesse meu método, tá bom? E eu quero compartilhar com você aqui sem restrições. E aqui eu até destaquei, tá? Pesquisei no próprio GPT e ele me ajudou. O que eu pesquisei? Eu pesquisei como fazer um conteúdo no qual eu posso usar a ferramenta ChatGPT de uma forma mais útil, de uma forma melhorada, de uma forma mais avançada. E ele me deu essa resposta, olha só. Ele disse que sim, existe uma ordem exata, tá, de perguntas que eu posso fazer para ela, para a ferramenta, que vai maximizar os resultados, tá? Utilizando o GPT, é claro. Aí ele me deu aqui, ó, comece com uma pergunta sobre o tema, depois siga perguntando perguntas específicas, na verdade, né? Quais são os fatores que afetam, ou seja, ele tá me dando aqui dicas, só que eu tenho que raciocinar para entender e desenvolver, tá bom? Peça o ChatGPT para fornecer exemplos concretos, olha só ele dando um caminho aqui. E peça ao ChatGPT para criar sessões específicas como introdução, sessão de testemunhos, sessão sobre o produto ou sessões específicas como conclusão, desenvolvimento, tá bom? E peça o ChatGPT para revisar e aprimorar. Às vezes tem, como você vai fazendo por parte, pode ficar um pouco fora. Então você pede para ele revisar, ele dá uma geral, tá ok? E ele fala aqui que é apenas uma ferramenta de conteúdo final. Você deve se responsabilizar por tudo. Isso aqui foi só uma passadinha curiosa para você ver como funciona o que eu vou te mostrar aqui. Eu não fiz exatamente como ela falou, mas sim, eu fiz alguns textos e funcionou muito bem. Eu não vou ficar aqui só nesse mapa mental não, tá bom? Eu vou lá para prática, nós vamos fazer praticamente um post ali, meio que rascunho, mas você vai entender que é possível criar um post para o seu blog WordPress de forma inteligente utilizando essa ferramenta. Eu vou mostrar na prática, tá ok? Só lembrando, eu não escrevi aqui, mas se você está pretendendo criar um site, eu indico muito uma hospedagem porque você precisa. Eu indico a hospedagem Hostjar. Se você usar o cupom MESAC, na hora de colocar o cupomzinho, você ganha 10% off. Aí você pode criar sites e blogs, pagar com Google AdSense, para fazer review de produtos e você ganhar um dinheirinho extra, tá bom? Ou mesmo ser sua fonte de renda principal. O link eu vou deixar na descrição para você saber mais, tá ok? Agora vamos lá pro vídeo de fato. Olha só, tô aqui no ChatGPT, tá? Um erro, tá? Muito grave que as pessoas estão cometendo. Eu vou até criar um novo aqui, ó, um novo chat. Elas estão fazendo assim, ó, 1000 palavras. E ele vai fazer e ela copia e cola lá. A pessoa... Tá? Isso aqui é ridículo, tá? Não faz isso não. Então vamos lá. Bom, seguindo aqui o passo a passo. Passo 1. Trata-se do quê? Eu sempre começo, ou quase sempre começo um post com lista. Tem duas formas que eu coloco, tá? Que é por lista ou o que é. E acaba que no meio do caminho essas duas se unem de forma igual, tá? Não tem como escapar. Quando eu vou construir um texto aqui, um post no meu blog, eu sempre começo pela palavra-chave. Você vai pesquisar a palavra-chave, obviamente, que é um assunto, um termo específico. E baseado nesse termo específico, você vai começar a fazer perguntas para a ferramenta e ela vai te trazer respostas e você vai ajuntar tudo ali no seu post. Você vai perguntar dicas de conteúdo sobre X assunto. Como assim? Olha só, eu quero escrever, coloca bem assim, ó.
A coisa mais importante aqui nessa ferramenta é você saber perguntar. Se você souber fazer a pergunta certa, você vai se diferenciar da 99% das pessoas. Porque elas sempre perguntam, o que é isso? Ou 3 coisas disso. Então fica muito chato, né? Você pode até perguntar para você esclarecer um assunto e depois você articula ele. Por exemplo, ó, liste para mim 7 dicas de conteúdo com a palavra-chave. Aí eu coloco assim, ó, 2 pontos, abro e fecho aspas e coloco SEO para WordPress. Por quê? Eu preciso deixar bem claro o que eu quero. Né? Saber escrever também é importante aqui para você saber informar direito a sua necessidade. Então, SEO para WordPress é a palavra-chave. Liste para mim 7 dicas de conteúdo com a palavra-chave SEO para WordPress. Olha o que ele vai fazer para mim. Ele deu um erro. Por quê? Porque eu tinha que atualizar a página. Vou atualizar com o F5, ela estava aberta aqui há um tempo e ele está deslogado. Vamos lá? Pronto. Eu vou novo e vou colocar bem aqui. List. Eu quero saber sobre isso, quero escrever sobre isso, mas estou sem ideias. Tá? Então, ela vai me dar ideias. Olha como ela funciona. É lógico que eu vou adiantar aqui um pouco, porque eu não vou esperar ela digitar tudo, tá bom? Olha só, ela me deu algumas dicas. Olha só, como otimizar títulos e descrição de página no WordPress para SEO. Isso aqui é interessante, tá ok? Como usar a palavra-chave eficazmente, essa palavra fica horrível, né? Em postagens de blog, tá? Só que isso aqui é específico, palavra-chave. Eu quero, por exemplo, dicas de SEO. Então eu vou perguntar de uma forma mais inteligente. Liste dicas de SEO para o WordPress. Tá? Eu vou liste 7, né? Eu gosto de ser bem direto no que eu quero para ela não ficar enrolando. Olha só, ele me deu aqui 7. Otimize títulos e descrição com a palavra-chave. Use palavra-chave de forma estratégica. Instale plugins de SEO. Olha que legal. Isso aqui já pode ser uma ideia interessante. Crie URLs amigáveis. Adicione metadados. Incluir na áudio, nas imagens. Monitore a classificação dos resultados. Otimize o tempo de carregamento. Tudo isso está dentro dessa lista. Tá? Peguei a palavra-chave e perguntei para ele dicas sobre isso aqui. Ele vai me dar uma lista. Um exemplo que eu já tinha colocado aqui é esse, ó. Os 7 melhores plugins de SEO para o WordPress. E aqui que eu faço? SEO para o WordPress. Eu posso vir aqui e perguntar para ele, ó, os 7 melhores, pedir para ele listar. Eu sempre falo listar porque eu quero realmente uma lista, eu não quero que ele faça parágrafos, tá? Mas olha só, instale plugins de SEO. Ou seja, esse meu post aqui pode ser parte de um post maior, tá? Então olha só, eu acabei de criar aqui, ó, os 7 melhores plugins de SEO para o WordPress. Ou, né, liste para mim 7 dicas de WordPress. Aí eu vou falar, o título vai ser o seguinte: as 7 ações fundamentais para você fazer um bom SEO no seu site WordPress. Eu posso falar o seguinte, ó, me ajude com dicas de títulos baseados em, aí 2 pontos, e abro e fecha aspas. Ou seja, ele vai pegar esse título que eu tirei da minha cabeça e vai me dar dicas melhores desse título. Por quê? Porque aí eu tenho um título para o meu conteúdo. Ó, ele está criando aqui a otimização de títulos e descrição de página. Ficou muito ruim isso aqui. Muito ruim mesmo. Uso estratégia de palavra-chave. Ruim também. Instalação de plugins SEO. E na verdade ele está fazendo uma forma errada, tá? Ele não está pegando o meu título e criando um outro título. Por quê? Eu me ajude com dias. O que é dias? Dicas, né? Então ele está me dando dicas aqui, ó, como se fosse 7 dicas para... que são essas ações, tá? Quais são as 7 ações? Essas aqui, ó. Tá? Que são exatamente as 7 ali de cima. Tá? Ele fez a mesma coisa, tá? Só que de forma diferente. Otimize títulos. Só que de uma forma mais limpa, tá ok? O que eu posso fazer agora? Beleza, eu defini. Vão ser 7 ações, tá? Só que eu posso fazer um título melhor, né? Para isso aqui. Mas o título vamos chegar lá. Então, em vez de 7 melhores plugins, são 7 dicas, né? Dicas de SEO para o WordPress. Isso aqui é o termo geral, tá ok? E a palavra-chave é SEO para o WordPress. Então nós temos aqui as informações necessárias, tá bom? Nós vamos seguir nessa linha aqui. Pronto, depois que eu conseguir uma lista, aí eu vou para o próximo passo. Só que às vezes você não vai fazer como lista, por exemplo. Pensar que eu queria começar um termo, por exemplo, WordPress. Eu queria falar sobre WordPress. Queria falar sobre investimento. Então você vem aqui, ó, e pesquisa investimento. Aí você pede para ele o que é investimento. Ou tal, por exemplo, o que é WordPress, o que é Elemento,
o que é isso, o que é aquilo, que ele vai te dar uma definição. E a partir dali você tem texto, você tem assunto para dar continuidade, tá bem? Por isso que eu vou focar aqui na lista, porque é a parte que eu desenvolvo mais, tá ok? O passo 2, descrição de cada item. Ó, descreva de forma mais aprofundada cada item. Aí ele vai descrever, otimização de título, ele vai descrever, ó, e vai falar sobre aquele assunto. Olha só, tá vendo como está desenvolvendo um texto? Ó, aconteceu uma coisa que eu queria que acontecesse. Tá vendo o tamanho do texto? Tá ficando muito grande. Então, eu não sei se eles estão fazendo assim, né, capando. Pode perceber, ó, ferramentas gratuitas disponíveis. Ele parou. O que é que você vai escrever? Continue, tá? Ele vai continuar. Ó, disponíveis, tá vendo? Olha só, tá terminando aqui. Olha que interessante. Ele fez cada item, tá? Otimização como um título e pegou e descreveu sobre cada um. Só que eu quero aprofundar, por exemplo, instalação de plugins de SEO. O que eu vou fazer? Eu falei, legal, né? Agora, liste 5 plugins, bons plugins. É lógico que bons ele não vai entender. Por quê? Porque o que é bom ou não é cada um que decide, né? Talvez ele vai colocar os mais famosos, mais baixados. Então, agora, liste 5 bons plugins para usar no WordPress. Aí eu vou falar assim, ó, considere o item 3 da lista acima, tá? Ele vai entender que é a lista que nós acabamos de fazer. Agora, liste 5 bons plugins. 3, por quê? Porque no 3 que tem instalação de plugins de SEO. Aí ele vai falar, ó. Então, ele me deu aqui basicamente de otimização, tá? Peço que liste plugins não só de desempenho, mas de SEO como um todo. Aí ele vai entender que eu não quero só desempenho. Ó, e eu acho SEO, tá vendo? Começou a entrar. Apesar que esses aqui também são de SEO, só que eles são mais voltados para o subtítulo ou a sub-área ali de otimização, né? De velocidade e tal. Só esse de SEO Framework que eu nunca mexi com ele, mas os outros todos eu mexi. Aí eu coloquei legal, né? Legal. Tem como inserir, ó, presta atenção, o link de cada plugin. Aí eu peço aqui, por favor, para dizer que é a gente, né? Ó, desculpe, mas como sou como é que ele falou? Não tenho capacidade de inserir links. Rapaz, tá mentindo, que agora eu pedi para tu colocou o link. Ó, presta atenção. Insira, né, os links respectivos de cada plugin. Os links WordPress, tá? Por quê? Porque existe o link da página e existe o link WordPress, tá? Vamos ver se ele vai me dar ou se ele vai negar. Aqui estão os links oficiais. Por quê? Porque eu pedi link. É um genérico. Quando eu falei o link, o WordPress, ele sabe que é lá do banco de plugins do WordPress. Aí ele vai listar. Por quê? Porque eu posso colocar, eu acho SEO, falar sobre ele e colocar o link. Tá? Isso dá link externo também faz parte de SEO. Beleza? Então, nós já descrevemos cada item aqui. Por exemplo, se você seguir nessa linha do que é investimento, ele vai falar o que é. E você vem aqui e pergunta quais os tipos de investimento. Aí a lista 3 tipos, ou seja, você volta para cá para a lista, só que puxando para outro assunto, outra forma de desenvolver o conteúdo. Tá ok? Você pode perceber que isso sempre volta para a lista. Só que eu começo pela lista, porque isso abre muito a mente, tá bom? Vamos para o passo 3 aqui? Vamos lá, os benefícios. É interessante você saber quais são os benefícios do que você está falando. Quais os benefícios de SEO, né? Eu coloquei aqui, ó, cite alguns benefícios com breve descrição sobre SEO, tá? Ou seja, cite alguns benefícios. Por que fazer SEO, digamos assim? Sobre SEO. Se seguindo essa minha lógica aqui, você vai ter um post muito, muito bom, com alta qualidade. Você vai ter que fazer algumas coisas ainda que eu vou te mostrar e não esquece do bônus no final. Olha só, ele listou para mim aumento do tráfego, melhoria da experiência do usuário, aumento da confiança e autoridade. Olha que coisa importante. A gente sabe disso, por exemplo, eu sei de tudo isso. Só que às vezes nós não temos a expertise de redação, que é um pouco diferente de você saber sobre alguma coisa. É redação, você saber como distribuir o texto. E quando ele vem com essas ideias, você, cara, que legal, desenvolvi. Tá bom? Então vai te ajudar, é o que a ferramenta deve fazer. Aumenta a confiança, melhoria da conversão e vantagem competitiva, né?
obviamente. Fora que tem a conversão, tá aqui, que é o mais importante, né? Você cria um site para ganhar dinheiro, você quer o quê? Ganhar dinheiro, tá bom? E ele listou, e não só listou, como descreveu, né? Uma breve descrição dos benefícios. Por exemplo, se você seguisse essa linha aqui do que é listar 3 tipos e viesse aqui, ó, por benefício, você ia perguntar quais os benefícios de se investir. Ele ia fazer uma lista da mesma forma que eu fiz aqui com SEO, porque é o foco aqui desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui, estou gostando do desenvolvimento. Passo 4, a importância. Como sim, Mesaque? Qual a importância de se investir? Por exemplo, se você seguir a linha do investimento, né? Qual a importância de ter um site seguro? Na verdade, essa importância e os benefícios, eles se confundem bastante, né? Por que é importante você ter um site com SEO? Porque você vai gerar mais conversão, porque gera mais autoridade, é as mesmas coisas dos benefícios, mas dependendo do termo, pode soar de forma diferente, tá? Qual a importância de ter um site com um bom SEO, né? Então eu venho aqui e pergunto para ele, e o ChatGPT vai me trazer. Ó, ter um site com um bom SEO é importante por vários motivos, incluindo visibilidade, que é a mesma coisa, aumento do tráfego orgânico, é uma coisa de visibilidade, tá? Tráfego, aí, tráfego, porém ele está destrinchando de uma forma diferente. Se você achar que ficou muito repetitivo, sugiro você somente acrescentar esses aqui nos benefícios, tá bom? Aí, em resumo, ter um SEO é crucial para alcançar sucesso na internet, tá bom? Bom, então legal, né? Já vimos aqui a importância. E no caso aqui, se fosse seguir na linha do investimento aqui, né, o que é investimento ou o que é investir, tipos de investimento, quais os benefícios de investir, qual a importância de se investir, né? Trazer liberdade financeira, talvez é um dos benefícios também, né? Vamos aqui para o passo 5 agora, que é o quê? Conclusão. Aí tem aqui um textinho básico, tá, que você pode utilizar. Faça uma conclusão com 3 parágrafos com base no conteúdo gerado, tá ok? Então vamos lá, vamos pedir aqui. Ele vai concluir com 3 parágrafos. Ó, em conclusão, o SEO é um aspecto crucial de ter um site bem sucedido na internet. Tá? Olha que interessante quando ele coloca ali. Se você quiser seguir, por exemplo, SEO, o que é? Né? Você podia seguir aqui, ó, SEO, o que é SEO? Né? Aí aqui, você no passo 2, descrito cada item, descreva cada item da lista. Ou 3 motivos, ou 3 formas de SEO, ou 3 resultados, né? Tudo vai listar, pedir para listar alguma coisa. Tá vendo que ele se encontra aqui no passo 2, no passo 3? Aí os benefícios, cite alguns benefícios, no caso aqui, com breve descrição sobre SEO. Aqui mesma coisa, né? Quais os benefícios do SEO para um site ou para um negócio, né? Para um negócio eu acho que fica bem melhor, tá ok? Então você percebe que você pode seguir pela linha do que é ou pela linha de listar. Eu sempre começo pela lista, como eu já disse, né? Eu acho bem interessante. E olha só, eu pedi 3 parágrafos, né? Ele não sabe que é 3 parágrafos. Ele colocou 2 parágrafos. Eu coloquei assim. Olha, isso aqui já é brincadeira. Cadê o 3º parágrafo? Vamos ver o que ele vai me dizer? Vamos ver se é inteligente mesmo. Opa, tá caindo aqui. Esquenta não. Desculpe, é importante destacar que o SEO não é apenas sobre otimização para... Aí tá fazendo, né? Por fim, tal. Desculpe, aqui está o 3º parágrafo. Às vezes ele faz isso. Se você demole, ele fica por isso mesmo, tá bom? Você tem que aprender a utilizar a ferramenta da melhor forma. É o 5º passo, a conclusão. Beleza. Ih, rapaz, olha só. Isso acontece só com as melhores famílias, tá? Já viu do 5º pular pro 7º? Pois é. Pronto, ajustei aqui, tá? 6º passo, introdução. Mas que você é doido? Você faz todo o conteúdo para depois fazer a introdução? Sim, porque quando você tem um contexto geral, fica mais fácil para você introduzir o conteúdo. Por exemplo, se for 10 plugins de SEO, aí ele vai ficar mais fácil para ele criar uma introdução sobre esses 10 plugins, tá ok? Então, sim, no final, como eu falei. E aqui está, né? Eu vou pedir para ele, ó, faça uma introdução com 2 parágrafos curiosa, né? Uma introdução curiosa, tem que saber escrever, né? Uma introdução curiosa com 2 parágrafos sobre o assunto aqui estudado. Sabe se ele vai fazer a introdução? Ó, você já se perguntou por que alguns sites aparecem no topo dos resultados de pesquisa, enquanto outros ficam escondidos na página profunda da internet? Olha só como ele começou. Bem criativo, né? Eu falei de forma curiosa, de forma criativa, e ele me trouxe esse resultado aí, tá? Começa com uma pergunta, é muito legal isso. E ele vai fazer 2 parágrafos fazendo a introdução. Você pode perceber que nós estamos desenvolvendo um tema importante, né, para sites,
e WordPress e bem desenvolvido, sabendo fazer as perguntas na ordem certa e também as perguntas certas, né? E agora eu tenho certeza que você vai aprender a escrever muito bem. Você pode até vender seus serviços lá no Orkana. Cada artigo desse aqui, ó, por exemplo, de 1.500 palavras, você vai cobrar pelo menos uns R$50. Pelo menos, tá? É lógico que você não vai vir copiar e colar. Você vai estudar mais. Esse aqui é um vídeo que vai te ajudar. O meu vídeo é como o ChatGPT. Ferramentas para te auxiliar, tá bom? Então, beleza, fiz o parágrafo, que foi a introdução. Agora no passo 7, nós vamos criar um FAQ. Sim, um FAQ, hoje em dia o Google está dando muita relevância, tá? Mesmo em post de blog, você cria um FAQ. E nesse caso aqui, eu peço para ele criar um FAQ com 10 questões mais procuradas sobre esse assunto. Perguntas e respostas. Vamos ver se ele vai me dar um FAQ legal? É tipo pergunta e resposta curta ali, direta, tá? Sem muita explicação. Eu podia até ter escrito isso, né? Para melhorar minha pergunta. E ele vai criar um FAQ para mim, olha só. O que é SEO? Aí a resposta na lata. Olha só, eu pedi para ele aqui, ó, crie 10 questões. Ele criou quantas? 8. Ele tá meio preguiçoso, né? Eu podia colocar aqui continue, mas vou deixar essas 8. Tá? Ele fez questões aqui importantíssimas que realmente dúvida de muitas pessoas. Algumas nem tanto, né? Como o que é SEO e sem a diferença. Isso aqui não é tão interessante, mas as outras são. O que é SEO, como o SEO afeta o ranking do meu site, por que é importante otimizar, qual a diferença, isso aqui não acho importante não. Quais os fatores de SEO mais importante, como posso melhorar meu SEO no WordPress, qual é o melhor plugin para SEO, não há plugin melhor, claro, né? E como o conteúdo afeta o SEO. Eu vou dar aqui continue porque eu tô curioso, tá? Continue. Eu vou pedir para ele parar porque não estava fazendo muito sentido aqui, tá? É como se ele tivesse perdido a lógica do que eu estava pedindo, tá bom? Então eu vou deixar essas 8 mesmo. E olha só, nós temos aqui um FAQ. Isso aqui vai ajudar a ranquear seu site muito mais, tá bom? E vamos voltar, depois que você faz o FAQ, nós temos o passo 8 e 9. Qual é o passo 8, Mesaque? Headlines. Mesaque, é de baixo para cima? É, de baixo para cima, tá? Cria uma headline forte, com no máximo 160 caracteres, com base no texto estudado. Por quê? Se você for... É porque eu já sei de SEO e tal, então eu sei que quando você vai criar um post, a meta descript SEO, ela precisa de no máximo 160 caracteres para ficar bem otimizadinha lá no campo, ficar visível. Então eu já peço assim, e ele vai fazer o texto assim. Bom, e depois nós criamos essa headline, que é tipo uma chamada, né? Uma introduçãozinha curiosa pequena. E o título, que é uma headline também, só que é H1, né? Título H1, que é o mais importante do seu post. É um título com no máximo 75 caracteres. Vamos ver como é que ele vai fazer? Eu vou colocar, cria uma headline forte com no máximo 160 caracteres com base no texto estudado. Vamos ver o que ele me dá? Se ele vai me dar headline boa mesmo ou se ele vai entregar qualquer coisa? Maximize seu potencial online. Aprenda as 7 ações fundamentais para fazer um bom SEO no seu site WordPress com melhores plugins. Olha que coisa maravilhosa, tá? Ele escreveu uma. Se eu quiser, eu posso falar assim, refaça colocando SEO para o WordPress no início. Ele vai refazer essa headline, os mesmos dados que eu coloquei, porém com SEO para o WordPress no início. Olha como você pode utilizar essa ferramenta, presta atenção. SEO para o WordPress, maximize o seu potencial online com as 7 ações fundamentais e os 7 melhores plugins para otimizar seu site. Muito bom, né? Se você não gostou, você pode pedir outra. Faça de uma forma curiosa, tá? E ele vai fazer. Quer ver? Vamos testar? Eu vou pedir para criar uma headline. Refaça de uma forma mais curiosa. Ele vai refazer de uma forma mais curiosa. Vamos ver? É bom ficar brincando aqui, né, com isso aqui. Transforme seu site WordPress em uma máquina de ranqueamento. Descubra 7 ações de SEO imperdíveis e os plugins certos para sucesso online. Imperdível ficou paia, né? Imperdíveis? Como assim? Não faz sentido. Parece uma promoção. Então essa palavra imperdíveis aqui não gostei. Mas eu gostei dessa primeira aqui, maximize seu potencial online, aprenda, ou essa segunda, né? SEO para o WordPress, maximize seu potencial. Beleza? E um título. Eu vou pedir para ele aqui, título impactante com no máximo 75 caracteres, com a palavra-chave, aí 2 pontos, SEO para o WordPress. Vamos ver o que ele vai fazer? Domine o SEO para o WordPress em 7 passos simples e alavanque seu sucesso, ou sucesso do seu site. Bacana, gostei.
né? Você pode pedir outra, me dê uma outra versão mais contundente. Não sei se ele vai entender o que eu quis dizer, mas vamos lá. Alcance o topo dos resultados de pesquisa com SEO para o WordPress. 7 passos infalíveis para o sucesso do seu site. Olha só, aqui sim ele fez um título digno de copyright, né? Então, já coloquei aqui as informações. Pode ser que ele fez um pouco maior, porque eu esqueci de colocar isso aqui de novo, né? Então, vamos pedir. Me dê de forma mais contundente, com no máximo 75 caracteres. Ele vai entender que é a mesma coisa, porém com no máximo 75 caracteres, apesar que eu gostei bastante, né? Esse aqui é o título do seu post, tá? Domínio SEO para o WordPress. 7 ações certeiras para alavancar o sucesso do seu site. Porque eu tô falando de o SEO para o WordPress, a palavra-chave tá aqui no início, gostei bastante, tá? E agora o passo 9, está preparado? Bom, vamos lá. Você vai fazer uma revisão. Essa é a parte mais chata, é a parte que você vai entrar com maior ênfase. Por quê? Porque você precisa ter noção do que você vai colocar no seu site. Tá? Se você é uma pessoa de responsabilidade, você não vai colocar qualquer coisa. Você vai estudar e vai colocar aquilo que realmente funciona, tá bom? Como você vai fazer? Você vai revisar, dependendo do assunto, vale a pena implementar mais questões. Eu coloquei aqui, né? Testemunhos, dentre outras coisas, tá? Uma análise do termo, uma palavra-chave usada para ver... usado, né? Usado no contexto para ver se está no conforme. Por exemplo... Está otimizado para SEO considerando a palavra-chave tal. Ou seja, você falou esse texto, tá bom? Está otimizado considerando essa palavra-chave, tá bom? E aí ele vai te falar. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, vou apagar, né? O texto gerado, ele sabe que esse texto aqui de cima está otimizado para SEO com essa palavra. Vamos ver se ele vai dizer que tá. Tenho certeza que ele vai dizer que sim. Porém, né? Tá bem zoado aqui, porque tem um monte de coisa solta. Como eu te disse, você vai deixar ele finalizado, já revisado, e então você vai colar e vai fazer essa pergunta para ele com a palavra-chave específica. Ou seja, ele está te ajudando, o ChatGPT está te ajudando a criar, a organizar a estrutura do seu conteúdo. Ele vai te dar dicas e ideias do que você colocar no conteúdo e ainda vai te dar dicas, vai te ajudar a otimizar para SEO. Tem coisa melhor? Ele fala, sim, o texto gerado inclui a palavra SEO para o WordPress em várias ocasiões, trata-se do assunto de forma clara e concisa, o que é o benefício para SEO e tal. No entanto, é importante lembrar que existem muitos outros fatores. Sim, eu sei, exatamente o que está escrito nesse post, tá? Que ranqueia, tá, o site nos resultados, incluindo qualidade, relevância do conteúdo, etc. Aí, beleza, finalizei. Se você não tiver otimizado, ou se você não estiver satisfeito, você pode fazer mais algumas perguntas, tá? E nós terminamos aqui, tá? Praticamente não. Eu escrevi um texto aqui com você que eu posso postar no meu blog, mesakmota.com.br. Eu vou postar esse texto, só que eu vou ajustar as coisas, tá? Eu vou colocar imagens, porque também faz parte da SEO. Você pode ver as dicas, né? As próprias dicas que eu vou dar aqui, ó. Adicione metadados, monitore, otimize carregamento, palavra-chave. Tem aqui uma parte que fala também de colocar imagens, aí ó, metadados como imagens, alt, né, colocar texto alt nas imagens, dentre outras coisas, tá ok? Então é isso. Eu vou só voltar aqui para mim rapidinho, eu já vou aqui pro bônus, não precisa me bater, aguenta mais um pouquinho. Bom, e aí, o que você achou desse conteúdo? Né? Trouxe clareza? Te ajudou? Se te ajudou, eu vou pedir uma coisa para você. É o mesmo pedido aqui do bônus, tá? Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Eu quero ver o quanto vocês estão disponíveis para realmente ajudar o canal a continuar aqui vivo, tá bom? Aqui embaixo, tá? Tem um coraçãozinho escrito valeu. Se você clicar no valeu e fazer qualquer doação em qualquer valor, eu vou mandar esse bônus para você. Somente você que fizer uma doação, tá? Eu acho que começa com R$2 ali. Se você quiser dar o mínimo, dê o mínimo. Porque a questão não é nem o valor em si. A questão é o quanto você está grato por esse conteúdo, tá? Se você se acha grato e acha que eu te ajudei, então você clica no valeu, você vai ajudar, né? Com uma gorjetinha de quase nada, porém você não vai simplesmente dar esmola, digamos assim, porque eu vou te entregar um conteúdo extra se você fizer isso, tá? E como que eu vou entregar isso aqui para você? Bom, você vai fazer essa doação e você vai colocar seu e-mail, tá? Seu e-mail. E eu vou fazer o quê? Vou enviar para você por e-mail isso aqui em PDF. Ou talvez eu faça um vídeo também para complementar. Não vou prometer o vídeo, mas eu vou entregar em PDF.
tá? E aí com isso você vai ter um conteúdo extra. Esse conteúdo, tá? Deixa eu fechar esse daqui, porque agora nós estamos nessa importância, né? Bônus. Os pontos mais importantes na hora de fazer um review que vende de verdade. Se você não sabe, você quer vender na internet, o review é uma ótima opção, tá? Seja em vídeo, seja no blog, e eu foco mais no blog porque é minha área, né? Então você faz um review, mas como fazer um review? Assim como eu te ensinei os novos passos simples para você criar um post, existem segredos, tá? Segredos que só vou revelar aqui, ó, nesses 11 passos. Você seguir esses 11 passos claros, tá? E simples, você consegue fazer review de qualquer produto, colocar seu link de afiliado, ou mesmo se for um produto seu, e você consegue ter resultados extraordinários, tá bom? Então eu vou deixar aí para você, clique no valeu, faça o que eu te pedi, coloque seu e-mail no comentário e então eu vou te enviar por e-mail, tá? Se eu não enviar, me cobre aqui nos comentários, tá ok? Eu deixo meus contatos todos aqui na descrição do vídeo. E não esquece, é claro, de deixar seu like se você gostou desse conteúdo, gostou muito, compartilha e deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, tá bom? E que Deus abençoe sua vida, sua família e também seus projetos. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.